Imagine um plano tão audacioso, tão devastador, que poderia ter mudado para sempre o destino da Inglaterra, da monarquia e da religião no século XVII. Um ataque que, se tivesse sido bem sucedido, teria apagado do mapa o parlamento, o rei e toda a liderança do país, mergulhando a nação em um caos sem precedentes. Essa é a história da Conspiração da Pólvora, um dos episódios mais famosos de traição e terrorismo da história mundial. Um plano que quase fez a história explodir. Hoje, vamos viajar profundamente pelos bastidores desse complô, entender seus motivos, seus protagonistas e como tudo foi descoberto quase por acaso. Como um grupo de homens desesperados chegou ao ponto de arriscar tudo para destruir o coração do governo britânico. E como um deles, Guy Fawkes, se tornou um ícone que atravessou séculos. Prepare-se, porque essa história é muito mais complexa do que você imagina. Para entender a Conspiração da Pólvora, precisamos voltar no tempo e mergulhar no caldeirão de tensões que era a Inglaterra do início do século XVII. O reino estava profundamente dividido por conflitos religiosos. Por décadas, católicos e protestantes travaram uma batalha ideológica e, por vezes, sangrenta pelo controle espiritual da nação. Tudo se intensificou após o reinado da rainha católica Mary I, quando sua May Herman, a protestante Elizabeth I, subiu ao trono. A situação dos católicos se tornou insustentável. Ser católico era praticamente um crime. Missas eram proibidas, padres eram caçados como traidores e as famílias que se recusavam a se converter ao protestantismo enfrentavam multas pesadas, prisão e até a morte. A esperança ressurgiu em 1603, com a morte de Elizabeth I e a ascensão de um novo rei, Jaime, e ele era filho de uma rainha católica. Mary, rainha da Escócia, e muitos católicos acreditaram que ele traria uma era de maior tolerância. Mas essa esperança foi rapidamente esmagada. Pressionado pela elite protestante, Jaime não só manteve as leis anticatólicas, como as intensificou. O desapontamento foi gigantesco e, para alguns, a gota d'água. Foi nesse clima de perseguição e desespero que o radicalismo começou a florescer nos círculos católicos clandestinos. E no centro desse movimento estava um homem chamado Robert Catesby. Robert Catesby não era um homem qualquer, ele era um nobre carismático, respeitado e, acima de tudo, um católico fervoroso. Vindo de uma família proeminente, ele viu seu mundo desmoronar por causa de sua fé. Sua família sofreu financeiramente, ele perdeu status e viu amigos e parentes serem perseguidos. Catesby acreditava que a diplomacia e a paciência não funcionariam mais. Para ele, o sistema estava tão corrompido, tão hostil ao catolicismo, que a única solução era derrubá-lo por completo. E a única maneira de fazer isso era através da violência extrema. Sua visão era apocalíptica. Explodir o parlamento no dia de sua abertura oficial, matando de uma só vez o rei Jaime I, sua família e toda a elite protestante do governo. Seria um golpe único e devastador, que abriria caminho para restaurar o catolicismo na Inglaterra. A decisão estava tomada, e agora Catesby precisava de aliados tão determinados quanto ele. Catesby começou a recrutar homens de confiança, que compartilhavam de sua revolta e de sua fé inabalável. O núcleo inicial do grupo era formado por seus amigos e parentes mais próximos, Thomas Wintour, John Wright e Thomas Percy. Todos eram católicos devotos que haviam sofrido com as perseguições. Eles se reuniram em segredo, em uma taverna em Londres, e fizeram um juramento solene sobre a Bíblia, selando um pacto de silêncio e lealdade. Mas Catesby sabia que precisava de mais do que apenas homens leais. Ele precisava de um especialista, alguém com conhecimento militar e experiência em explosivos. Foi então que Thomas Wintour viajou para a Europa em busca do homem perfeito para a tarefa. E ele o encontrou. Seu nome era Guido Fawkes, mais conhecido hoje como Guy Fawkes. Fawkes era um soldado inglês que lutou por anos ao lado dos espanhóis católicos contra os protestantes holandeses. Ele era um homem de ação, um especialista em pólvora e táticas de cerco, e completamente dedicado à causa católica. Ele não tinha nada a perder e odiava o regime protestante inglês. Ao ser apresentado ao plano de Catesby, ele aceitou sem hesitar. Com Fawkes a bordo, o plano impossível começou a tomar forma. O plano era audacioso e extremamente arriscado. A primeira etapa foi encontrar um local estratégico. Thomas Percy, um dos conspiradores que tinha conexões na corte,
conseguiu alugar uma casa com um porão que ficava exatamente ao lado do Palácio de Westminster, onde o parlamento se reunia. A ideia inicial era cavar um túnel de sua casa até o porão do parlamento. Mas, por um golpe de sorte, eles descobriram que o próprio porão sob a Câmara dos Lordes estava disponível para aluguel. Era a oportunidade perfeita. Usando o nome falso de John Jansen, Guy Fawkes se passou por um servo e assumiu o controle do local. Sob o manto da noite, os conspiradores começaram a contrabandear barris de pólvora para o porão. No total, eles acumularam 36 barris, uma quantidade massiva de explosivos, suficiente para reduzir todo o complexo do parlamento a escombros. Eles cobriram os barris com lenha e carvão para evitar qualquer suspeita. O alvo era o dia 5 de novembro de 1605, a data da abertura oficial do parlamento, quando o rei Jaime I, seus filhos e todos os membros da elite política e religiosa do país estariam presentes. Mas o plano não terminava aí. Após a explosão, outros conspiradores no interior do país sequestrariam a filha do rei, a princesa Elizabeth, e a colocariam no trono como uma rainha fantoche sob controle católico. Era um golpe de Estado completo, pensado nos mínimos detalhes. No entanto, à medida que a data se aproximava, um dilema moral começou a corroer o grupo. A explosão não mataria apenas o rei e os políticos protestantes. Muitos católicos leais à coroa, que também eram membros do parlamento, estariam presentes e morreriam junto. Alguns conspiradores, como Francis Tresham, ficaram profundamente preocupados com a morte de inocentes, incluindo amigos e parentes. Foi essa preocupação que levou a uma decisão que mudaria tudo. Na noite de 26 de outubro, apenas 10 dias antes do ataque, um lorde católico chamado Lord Monteagle recebeu uma carta anônima enquanto jantava. A carta era vaga, mas o aviso era claro. Conselho-vos a arranjar uma desculpa para não comparecer a este parlamento, pois eles receberão um golpe terrível e ainda não verão quem os feriu. A carta pedia que ele queimasse o papel e ficasse longe. Mas Monteagle, alarmado, fez o oposto. Ele levou a carta diretamente a Robert Cecil, o secretário de Estado do rei, um homem conhecido por sua astúcia e por sua rede de espiões. A carta misteriosa desencadeou uma investigação discreta, mas intensa. O governo estava agora em alerta. O plano perfeito dos conspiradores tinha uma falha fatal. Na noite de 4 de novembro, véspera do ataque, a tensão era palpável. Com base na carta de Monteagle, as autoridades decidiram fazer uma varredura completa nos porões do parlamento. Uma primeira busca, feita de forma casual durante o dia, não encontrou nada de suspeito. Apenas um grande amontoado de lenha no porão, guardado por um tal de John Jansen. Mas o rei, desconfiado, ordenou uma segunda busca, mais minuciosa, que aconteceria à meia-noite. Foi nessa segunda vistoria que Sir Thomas Knivet, um oficial da coroa, encontrou uma figura solitária guardando o porão. Era Guy Fawkes. Ao lado dele encontraram fósforos e um relógio. Quando os guardas removeram a lenha e o carvão, descobriram os 36 barris de pólvora. A conspiração havia sido descoberta no último momento possível. Fawkes foi preso imediatamente. Inicialmente, ele se mostrou desafiador, afirmando que seu único arrependimento era não ter conseguido explodir o parlamento. Mas sua resistência não duraria muito. O rei Jaime I, chocado com a escala do plano, autorizou pessoalmente o uso de tortura para forcá-lo a confessar e a entregar seus cúmplices. E sob tortura severa na Torre de Londres, Guy Fawkes finalmente cedeu. A notícia da prisão de Fawkes se espalhou como fogo, e os outros conspiradores, que esperavam notícias em Londres, perceberam que tudo estava perdido. Robert Catesby e seus principais aliados fugiram desesperadamente para o interior da Inglaterra, na esperança de iniciar uma rebelião popular, algo que nunca se materializou. A fuga se transformou numa caçada humana desesperada, com o xerife de Worcestershire e suas tropas em seu encalço. O confronto final aconteceu em Old Bash House, em Staffordshire, em uma reviravolta irônica. Parte da pólvora que os conspiradores levavam consigo para se defender ficou úmida, e ao tentarem se calar perto do fogo, ela explodiu, ferindo vários deles. Encurralados e sem esperança, eles decidiram lutar até a morte. No cerco que se seguiu, Robert Catesby e Thomas Percy, os líderes do complô,
foram mortos a tiros. Os sobreviventes foram presos e levados a Londres para enfrentar um julgamento rápido e brutal. Em janeiro de 1606, os conspiradores restantes, incluindo um Guy Fawkes enfraquecido pela tortura, foram julgados por alta traição. A sentença foi a mais terrível possível. Todos foram condenados a serem enforcados, arrastados e esquartejados. Uma execução pública brutal para servir de exemplo. O fracasso da conspiração da pólvora teve consequências profundas e duradouras para a Inglaterra. Em vez de trazer liberdade para os católicos, o complô desencadeou uma nova onda de repressão. Leis anticatólicas ainda mais severas foram implementadas e um clima de paranoia e desconfiança contra os católicos se instalou por mais de 200 anos. Para celebrar a salvação do rei e do reino, o parlamento declarou o dia 5 de novembro como um dia de ação de graças, uma celebração que se tornou conhecida como Guy Fawkes Day ou Bonfire Night. Até hoje, em toda a Grã-Bretanha, as pessoas acendem fogueiras e soltam fogos de artifício para lembrar o fracasso da conspiração. Com o tempo, a figura de Guy Fawkes se transformou. De um traidor terrorista, ele se tornou, para alguns, um símbolo de rebelião contra a opressão do Estado, a famosa máscara estilizada de seu rosto. Popularizada pela graphic novel V de Vingança e adotada por movimentos de protesto ao redor do mundo, como o Anonymous, garantiu que seu legado, ainda que distorcido, continuasse vivo. A conspiração da pólvora continua sendo um alerta histórico sobre radicalização, intolerância religiosa e os perigos do extremismo. Foi um plano calculado, arquitetado por homens desesperados em busca de mudança, que acreditavam estar agindo em nome de Deus, mas que quase mergulharam todo um país no caos e na violência. A história de Robert Catesby, Guy Fawkes e seus companheiros é um lembrete sombrio de como a perseguição e o desespero podem levar pessoas comuns a atos extraordinários e terríveis. Se você gostou deste mergulho profundo no passado e quer desvendar mais segredos da história, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal. Cada nova inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdos como este para você. Obrigado por assistir e até a próxima.